Ele nasceu, né, e foi registrado com o nome de Abrão. E ele se casa com uma mulher chamada Sarai. Diz que ela era muito bonita, assim, bem nascida. Então, eles se casaram, mas ela era estéril. E aquilo era como se fosse... era uma tristeza muito grande, né? As mulheres casavam e tinham que ter família. E ela já tinha ouvido, né, o eterno de Deus, ela e o Abrão, que de Abrão viria grande descendência. E ela falava, mas que coisa, eu não posso ter filhos? E como é que vai surgir então essa nação? Então, até por amor a ele, por obediência a Deus, então ela tinha suas servas, né, suas escravas, e ela pega uma delas, que ela achou que era a mais bonita, a mais agradável, e ela pede que ela se deite, que tenha relações permite com o marido dela, porque ela falou, dessa forma ela vai conceber e vem essa, né? Ela achou que estava cumprindo a vontade de Deus assim, né? Então, aí essa escrava engravida e tem filho, e depois que ela tem o filho, assim, ela muda totalmente, ela fica prepotente, começa a criar uma série de problemas entre o casal. E até que, enfim, ela sai de cena e quando Abrão já estava, acho que com quase 100 anos, e a Sarai também, né, já com seus 90 e poucos anos, então Deus vai e faz um milagre com que ela engravide. E ele muda os nomes deles, de Abrão vai para Abraão e de Sarai vai para Sara. E aí entra a parte da numerologia, cabalística, significado todo, não é só mudar um nome por mudar, né? Enfim, aí é outra história. E aí, então, ela tem o Isaac, né? Nasce o filho Isaac. E é um casal que passa por muitas provas também, né? E nessas provas, na história toda, a gente vai vendo que a cada prova, um melhorava como pessoa, depois era o outro que era posto à prova e também melhorava como pessoa. Então, nesse conceito de que juntos vamos crescendo. E aí, o Isaac, bem, a história, né, do Isaac. Ele se casa com a Rebeca, e a história é assim, sai então, né, o Abraão fala, o meu filho precisa casar, está em idade, né, jovem casadoiro, então ele pega um dos seus servos, aquele que era mais próximo dele, que trabalhava com ele, e ele fala, olha, você vai retornar lá para aquela cidade, né, que é a minha cidade de origem, e quando chegar lá, você vai encontrar uma mulher para se casar com o Isaac. E o servo fala, nossa, mas se não encontrar? E se eu encontrar e ela não quiser vir? Porque ela não conhece, não sabe quem é. Então, aí o servo, né, do Abraão vai junto com os 10 camelos, e com os camelos também levavam caixas com joias, com presentes, enfim, com a comida para o caminho, essas coisas todas. E aquele servo, ele resolve fazer um combinado com Deus, quando ele já está chegando perto da cidade. Ele vai dizer assim, olha, eu vou ficar perto do poço, porque as moças vêm, né, pegar água no poço, e eu vou ficar perto, sentado, e vou assentar também, né, todos os camelos. E aquela que vier e eu pedir água e ela me der do seu cântaro, e ela também se dispuser a dar água para os 10 camelos, então Deus, eu vou saber que essa é a escolhida. Então ele deu uma tarefa meio dificilzinha, né? Mas para Deus nada é impossível. Então ele fica ali esperando. Nisso vem vindo a Rebeca. Então ela enche o cântaro
E aí o servo, né, chega para ela e pede, né, água, que ele está com sede, e ela dá de beber de bom grado, e ela ainda vira para ele e fala assim: olha, eu vou, aqui tem, né, o bebedouro lá para os camelos, eu também vou encher meu cântaro e esvaziar aqui quantas vezes for necessário para que os camelos bebam também. E esses camelos, em número de 10 são as 10 esferas da árvore da vida. Ok, então o Senhor percebe que, claro, então aquela é a moça, aí ele chega e vai agradecer pela gentileza dela. Então ele tira 2 pulseiras de ouro, coloca no pulso dela como agradecimento pela água, dá mais uma outra joia para ela também, e ela vê que não é uma pessoa qualquer, né? E ele fala assim: olha, eu preciso descansar e eu não sei aonde que eu posso ficar na cidade. Ela fala: não, mas você vem lá para casa e tal, e leva-o para a casa, e chegando lá ele acaba se identificando, e o irmão dela, que é o Labão, que é da história seguinte. Então o Labão fala assim: nossa, então nós, né, o seu senhor é nosso parente, etc, etc. E ele então diz qual foi a missão, e que encontrou a Rebeca, e que seria a Rebeca para se casar com Isaac, se a família aceitasse, é óbvio, e eles aceitam. E aí ela retorna com ele. Quando estão chegando já perto, né, de onde morava Abraão com a família e o seu filho Isaac, o Isaac estava na lida com a lavoura, né, e já era meio final de dia, e ele já ia se encaminhar para casa quando ele vê a Rebeca, né? E aí, assim, é amor à primeira vista, né? E aí, ok, era prometida para ele, estava em outra cidade e tal, se encontraram, né? E a outra história seguindo, então, aí casam, e eles têm os filhos, né? E o Jacó, então, também estava em idade de se casar, então já era o neto do Abraão. Ele vai retornar para a cidade da mãe também, né? Que era do avô dele também, dos antepassados dele, para buscar uma moça também para se casar. E quando ele chega lá, ele vê a Raquel. E a Raquel, belíssima, né? Gatinha de tudo também, já se apaixona. E chega, quem é o pai dela? O Labão. Então ela era prima dele, né? E aí ele, então, chega, né, pro pai e fala: então, estou apaixonado pela sua filha, vim e quero me casar com ela, voltar para a terra onde eu moro, para a terra dos meus pais. Aí o Labão olha para ele assim, fala: você não vai levar minha filha tão fácil assim, não. Você, antes de casar com ela, você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. Quando completar os 7 anos, se o amor continuar, você então se casa com ela, que é a minha filha mais nova. Ele falou: ok, beleza. E ele trabalhou 7 anos. Quando chegou o dia do casamento, ele feliz da vida, né? Falou: vou casar, vou voltar lá para minha família, para as minhas terras. Aí o que acontece? A noiva ficava com véu e tudo mais. E quando chega na noite de núpcias, ele vai, recebe a esposa, tem relações sexuais, e no outro dia, de manhã, na claridade do dia, é que ele olha para o rosto dela e fala: ei, cara, me enganaram, não é a Raquel, é a Lia. Era a irmã mais velha. Ele fica possesso, vai falar com o sogro, onde já se viu, o sogro fala: o nosso costume aqui tem que casar primeiro a mais velha, e depois
é que vem vindo na escadinha. Então, não poderia casar mesmo, né, com Raquel. E ele fica muito chateado, né, e foi enganado também. Então, aí o sogro diz assim, olha, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim, para poder desposar, então, a Raquel. Ele falou, fazer o quê, né? Porque ele amava muito, os dois se amavam muito. Ele falou, eu faço isso. Eu me comprometo a trabalhar mais 7 anos, né? E aí, o sogro, vendo que realmente ele tinha empenhado a palavra, que ia trabalhar mais 7 anos para ele, então, acho que na semana seguinte, tipo assim, ele fala, já pode ficar, né, já pode casar, né? Então, ele fica casado com as duas. E tem até que é um soneto famoso do Camões, mas é famoso que assim, 7 anos de pastor, Jacó serviu Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. E aí continua o soneto contando essa historinha, dizendo então que ele recebeu a outra, né? Por engano, foi enganado, mas foi um outro caso de amor bonito, né? Das histórias da Bíblia. Tem mais o outro da rainha Esther. A Esther, ela era judia, mas ela escondeu a origem dela porque o povo vivia como escravos, né? Os persas. E tinha o rei, né? O rei que já era casado, e ela morava, então ela era órfã, ela morava com o tio, então eles eram escravos. Mas ela muito recatada, etc., e também de uma beleza maravilhosa. E o rei, ele se chateia por alguma coisa lá com a rainha, e ele simplesmente, né, era o divórcio da época, olha, você não vai ser mais rainha, vai embora e eu vou procurar uma outra rainha. E aí, para encurtar a história, a Raquel a Esther, ela então vai para o palácio, porque todas as moças que quisessem se candidatar a ser rainhas iam, passavam por um crivo, né, devia ser tipo, né, e aquelas escolhidas então ficaram acho que por um ano, muito tempo, sendo preparadas antes que o rei escolhesse. E o rei escolhe a Raquel. A Raquel está entrando aqui na história, hein? A Esther. Sem saber que a Esther era judia, né? E era exatamente dos que estavam submetidos a ele, né? E ao povo dele. Ela esconde. E ele também é apaixonadíssimo por ela. Aí o que acontece? Ela, rainha, mas era assim, as pessoas, mesmo a rainha, só podiam se aproximar do rei quando fossem chamados. Quem ousasse entrar no mesmo aposento que o rei sem ter sido chamado, morria. Era simples assim, né? Ia ser morto, não podia. Então, claro que ela só ia ter com o rei quando ela era convidada, né? E ela se encontrava com esse tio dela, como ele, todo mundo sabia que ele era judeu, ele não podia entrar no palácio, eles combinavam e ele ficava fora do palácio, na entrada, e ela ia até lá, conversar com ele. E um desses dias, quando ele estava ali aguardando, né, que a rainha, a sobrinha, viesse para conversar, ele ouve 2 guardas conversando, tramando o assassinato do rei. E ele conta para ela. E aí ela vai e, quando é chamada para estar com o marido, ela conta isso, né? Ela falou, olha, estão tramando, tarará, tarará. Ele fala, nossa, eu fui salvo, né? Então eu quero conhecer este homem e tal, mas o tio dela não queria saber, porque ele falou, corro o risco de vida, né? Porque ele não sabe quem sou eu, né? Então faz de conta que ninguém me encontrou, ninguém sabe quem eu sou. Só que essas histórias todas, elas eram escritas, todos os acontecimentos, tipo ata de reunião, né? Então teve a ata da reunião
dessa história da tentativa de assassinato do rei. Ficou lá escrito nos livros. Tinha alguém que trabalhava, tipo assim, um dos ministros do rei, que ele era muito ambicioso. E ele, então, e muito ardiloso, um homem muito malvado, e ele vai se aproximando do rei, vai cada vez mais próximo do rei, fica como o braço direito dele. E ele fala assim, olha, esses escravos aqui, eu posso dar um jeito neles, porque eles estão se insurgindo, etc. O rei fala, faz o que você quiser. E ele decreta, então, que em tal data iriam matar todos, né? Os guardas iriam matar todos os judeus. E a Esther fica sabendo, porque o tio conta, né? Porque ela vivia no palácio, não sabia do que rolava lá fora, né? Ninguém mandava um WhatsApp para ela, coitadinha. Então ela vai e fala assim, como é que eu vou fazer, né, para ajudar? E o tio fala assim, você precisa ajudar. Ela falou, mas se eu for ajudar, eu vou me expor e eu posso ser morta também. E ele fala, mas tudo bem, né? Você é a única esperança que a gente tem. E ela fala, ok, então vocês vão lá, fiquem orando, jejuando, você e todo mundo, toda a galera, porque o rei não me chama faz tempo. E eu vou ter que, né, aparecer sem ser chamada. Você já sabe, se eu não morrer de uma coisa, eu posso morrer de outra. Mas aí ela se arruma toda linda, bela, formosa, passa o dia no spa, se maquia, toda bonitona, e ela vai e entra na sala onde estava o rei. O rei, quando olha, né, ele é apaixonado por ela, e ela era muito, né, uma energia muito boa, ele então aponta o cetro para ela, tipo dizendo assim, você pode vir, pode se aproximar. E ela vem e convida ele e aquele ministro danado para um banquete. Ela falou, quero oferecer um banquete para o meu rei e para o seu ministro principal, amanhã nos meus aposentos. E eles vão para o banquete, e ela ainda não fala nada, não pede nada, mas como tudo transcorre muito bem, ela falou assim, então, amanhã eu vou dar outro banquete. E estão os mesmos dois convidados. E eles aceitam, claro, né? Então, ela, depois desse segundo banquete, quando ela vai para os aposentos do rei, ele a convida, ela aproveita e joga todo o seu charme e fala, olha, está acontecendo isso, 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 e então vai haver essa matança geral e tal, né? E eu queria interceder por essas pessoas, né? E aí o rei, claro, né, já estava rendido aos pés daquela beleza, então ele concorda, fala, não vai ter, está revogado e tudo mais, mas ele não sabia, e nem ela dedurou que era o ministro que tinha dado a ordem, né? Ele não sabia. E aí acontece que no dia seguinte o rei pede para ver aquelas atas. E quando ele estava relendo as atas, ele releu aquela história de um homem que tinha impedido que ele fosse assassinado. E ele não sabia quem era. Então ele vem se aproximando daquele ministro e ele chega e fala assim, o que merece um homem que ama tanto seu rei, que impede que esse rei sofra algum atentado? E o ministro, achando que ele estava, né, se referindo a si próprio, fala, ele merece tudo, merece que se dê a coroa do rei, que passeie pela rua e todas as pessoas, né, se ajoelhem perante ele, dinheiro, tudo que ele queria para si. Aí o rei falou assim, que ótimo então, porque agora eu vou descobrir quem é o homem e vou dar tudo isso para ele, né? E ele então pergunta para Esther, e a Esther fala, então, é um judeu, é meu tio, eu também sou judia, tarará, tarará. E o rei se mantém, né? Fala, não, palavra de rei é palavra de rei.
E aí é quando ela revela que o ministro é que tinha feito tudo aquilo por trás. Então o ministro cai em desgraça, né? Então aí dizem, né, na história que realmente foi pela intercessão, né, da rainha Esther que o povo não foi todo massacrado, sobreviveu e vem até hoje, né? Até hoje sobrevive, tem sua nação, um povo forte e tudo mais. Então, assim, tem um monte de historinha legal, né? Maravilhoso, porque essas histórias contam bem esse conceito que você falou da alma gêmea, né? Que não é fácil. Não é, de repente, encontrei a minha metade da laranja, a tampa da panela e pronto, acabou, né? Tem um certo esforço aí, né? Tem dificuldades mesmo.